uma alegria imensa estarmos reunidos, mesmo que à distância, online, porque estamos unidos pelos mesmos sentimentos, né? Pela mesma busca e pela mesma esperança de crescer espiritualmente, de nos aproximar do Cristo e de entender um pouco mais sobre a nossa caminhada aqui na Terra, né? Hoje eu gostaria de convidar cada um de vocês, turma, a fazer algo especial, que é olhar para dentro. Silenciar um pouco as preocupações do dia, né? Vamos nos permitir, nesse momento, as cobranças, os ruídos da mente, né? E abrir espaço dentro de si para escutar algo maior, porque há momentos, né, turma, que a vida nos chama. E o chamado, às vezes, ele não vem com palavras, vem com um incômodo, uma vontade de mudar, um desejo profundo de fazer algo diferente, né, às vezes. E é sobre isso que vamos conversar nessa noite, né? O nosso tema é a vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Está lá no capítulo 15 do livro A Gênese, né? Vamos revisitar algumas cenas em que o Cristo, com poucas palavras e um olhar cheio de amor, despertava a vocação profunda de seus discípulos, né? Como de costume, a gente vai fazer uma viagem, né? Relembrar um pouco lá. E vamos entender à luz do Espiritismo como Jesus, como ele reconhecia a missão de cada um e como esse mesmo chamado ele continua ecoando dentro de nós, turma, hoje, agora, nesse exato momento. Então, esse nosso encontro de hoje, ele não é sobre o passado, tá? É sobre o presente. É sobre cada um de nós, é sobre você, que está me ouvindo agora, sobre aquilo que a sua alma está pronta para viver, para entregar, para servir, né? Por isso eu convido, né? Permita-se sentir, talvez hoje, né, seja o início de uma nova resposta ao Cristo, uma resposta que só o seu coração pode dar. Então nós vamos juntos, tá bom? Então, meus queridos irmãos e irmãs, que a luz e a paz do Cristo possa nos envolver profundamente nesse momento de encontro e reflexão, né? Então, como eu disse, eu quero convidar cada um de vocês a fazer um mergulho, mas não num mar comum, tá? Vamos mergulhar juntos no mar da alma. Um mergulho nas águas profundas da vocação espiritual, do propósito de vida, do chamado que vem não da terra, mas do céu. Tentem imaginar comigo, turma, né? Uma manhã, uma manhã que começa a despertar sobre o mar da Galileia. As ondas suaves brilham sob os primeiros raios do sol. E lá tem dois homens simples, né? Pedro e André estão ali, como sempre estiveram. Estavam lá lançando suas redes, né? Eles vivem da pesca, né? Vivem do esforço diário, da repetição. E de repente um homem se aproxima. Seu olhar é firme, mas terno. Ele não carrega armas, títulos ou riquezas, mas carrega algo que ninguém vê e todos sentem. E ele apenas olha nos olhos dos dois e diz assim, ó, segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Pensem bem, vamos pensar juntos. O que faria alguém, turma, largar tudo após ouvir uma única frase, né? Não foi um discurso, não foi uma promessa de segurança material, foi um chamado, né, profundo, espiritual, uma convocação que atravessou o mundo exterior e falou direto ao espírito. Sabe o que aconteceu, turma? Eles foram, sem hesitar, eles largaram as redes, largaram o mar, porque algo maior havia sido ativado dentro deles.
Logo adiante, né, o mesmo se repete, turma. Estavam lá o Tiago e o João, filhos de Zebedeu, né? Estão no barco consertando redes ao lado do pai. Quando Jesus os chama, sabe o que eles fazem? Também vão. Eles deixam o pai, deixam a barca, né? E mais à frente, Mateus, lembram do Mateus, o cobrador de impostos, sentado na banca, também foi chamado. Segue-me. E ele se levanta em silêncio e vai. Ninguém questiona a turma. Ninguém perde tempo, porque quando o chamado é legítimo, ele é alto que o medo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, como explicar isso? Pensem comigo, à luz da razão. Como entender essa entrega tão imediata assim? O Espiritismo, ele nos oferece, né, uma chave preciosa, né, turma? No capítulo 15 de A Gênese, Allan Kardec nos convida, né, ele nos fala da dupla vista, né, da visão espiritual que Jesus possuía em plenitude, né? Jesus enxergava além, além. O seu olhar não era apenas físico, era a alma enxergando outra alma. Ele via o que estava escondido aos olhos comuns, né? O que ele via? Os potenciais, as missões, né? Os compromissos reencarnatórios, as luzes que ainda estavam abafadas, mas vivas, né? Então Jesus conhecia profundamente o mundo invisível. Ele lia os pensamentos, não por adivinhação, mas pelas irradiações fluídicas que os pensamentos emitem. E isso não é mágica, né, turma? É lei natural. Hoje a gente sabe um pouquinho mais, né? É lei natural. O pensamento é força, é vibração, é energia, né, que se propaga. Então, quando pensamos, quando deixamos, digamos assim, quando pensamos, nós deixamos rastros, sinais, marcas sutis que os espíritos superiores conseguem perceber com clareza, né? Jesus lia essas marcas como quem lê um livro aberto, né? Por isso sabia quem estava pronto. Por isso seus chamados nunca eram, digamos assim, aleatórios, né? E o mais bonito de tudo, turma, os chamados, né? Os chamados só eram feitos a quem já carregava lá dentro a intuição da missão, mesmo que, digamos assim, inconsciente, né? Mesmo que adormecida, era como se Jesus, com uma única frase, despertasse um projeto espiritual profundo que vinha sendo preparado há vidas, né? Ele não convidava ao acaso, ele acordava consciências. Mas, meus queridos irmãos e irmãs da jornada aqui na Terra, e nós? O que isso nos ensina hoje? O que isso nos ensina hoje, né? Nos ensina que os chamados continuam, turma, que Jesus segue caminhando. Ele não está caminhando, né? Não mais a beira-mar, mas a beira do nosso coração, e ele segue dizendo: segue-me. Segue-me, por exemplo, quando somos convidados, provocados, né? Segue-me. Segue-me na paciência, segue-me na caridade, no perdão, na renúncia. Segue-me no amor que compreende, né? No silêncio que edifica, no bem que transforma. Só que agora cabe a nós ouvir. Cabe a nós ouvir. E à luz da doutrina espírita, a gente entende hoje que cada um de nós tem uma missão. Vocês sabiam que cada um de nós tem uma missão? Alguns serão pescadores de almas pela palavra, outros pelo exemplo, né? Alguns transformarão vidas com discursos, outros com gestos silenciosos, né? Não importa o formato da rede, turma. Não importa o formato da rede, importa
a disposição de lançar essa rede, ó, né? De lançar essa rede de amor no mar revolto da vida. E, e para isso é preciso deixar algumas para trás, né? Algumas redes a gente tem que deixar para trás. As redes do orgulho, as âncoras do egoísmo, as embarcações do apego. Será que, numa reflexão que cada um de nós pode fazer, será que não está na hora de abandonar aquilo que nos prende, que nos limita, que nos impede de seguir adiante com Jesus? Muitos de nós, talvez, muitos de nós talvez estamos esperando grandes sinais, né? Mas o verdadeiro chamado, quase sempre, ele vem em silêncio, turma. Por exemplo, uma inquietação, um sonho, um sofrimento que nos sacode, né? Sabe, aqueles conflitos existenciais, um chacoalhão da vida, um livro que nos toca, uma palestra, uma reflexão, como a que estamos fazendo nesse momento, que nos pode nos emocionar, um encontro, de repente, que muda tudo, né? Jesus não deixou de chamar-nos, né? Nós é que às vezes deixamos de ouvir. E aqui, uma revelação ainda mais bela, né? Os espíritos de luz que trabalham conosco, nossos mentores, guias e benfeitores espirituais, eles, eles também nos veem como Jesus via. Eles sabem quem somos por dentro. Eles nos conhecem profundamente, sabem que podemos muito mais do que imaginamos. Por mais que às vezes o fardo pareça pesado, né, turma? Eles torcem por nós, meus amigos, minhas amigas, e esperam com paciência infinita que tomemos coragem para dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Então, ao meditarmos sobre a nossa vocação nessa vida, né, mais do que pensar, por exemplo, naquilo que nos satisfaz, naquilo que nos dá gosto, pensemos antes em servir, em sair de nós, né, para que então venhamos efetivamente encontrar com Jesus, né? A alegria de servir, turma, a realização verdadeira da vida e a felicidade perene, né, ou a felicidade relativa, que só existirá no cumprimento dessa vocação divina para cada um de nós, né? E não na expressão das nossas velhas paixões, dos nossos velhos caprichos de tanto tempo, né? Então, que saibamos ouvir a voz do bom pastor em nós, sair da nossa terra e nos encaminhar para a terra que Deus nos conduzirá, né? Para a terra que Deus nos conduziu. Certamente, para ali podermos florescer e frutificar os frutos, digamos assim, saborosos e dadivosos da vida, né, turma? Cumprindo bem a tarefa que nos coube na presente existência. Então, que o Mestre abençoe, inspire a cada um de vocês em sua jornada, né, nessa caminhada. E caminhando aqui para o encerramento da nossa reflexão, eu quero deixar uma última imagem com vocês. Imaginem o Cristo agora, né, não mais caminhando pela Galileia, mas andando pela sua vida. Ele para diante de você, te olha nos olhos com aquele mesmo olhar que atravessa as camadas mais profundas da alma, né, e te diz: segue-me. A resposta é sua. Então, muito obrigado. Que a luz do Mestre Jesus ilumine nossos caminhos e desperte dentro de cada um de nós a coragem de responder a esse chamado divino. Ele pode vir a qualquer momento, nas nossas experiências religiosas,
familiares, afetivas, profissionais, no nosso círculo social de amizades, de amigos, com quem a gente encontra pela rua, no transporte público, no trânsito. Estamos sempre sendo chamados a praticar a paciência, a resiliência, o perdão, a humildade e às vezes simplesmente silenciarmos, não entrarmos na mesma sintonia de frequências, de ondas mais violentas, mas sim darmos essa nossa contribuição através desse chamado. E nós só vamos ouvir esse chamado através dos nossos pensamentos e comportamentos que precisam estar conforme esse chamado. Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigada, amigo. Quando eu vi esse tema na Gênese, né, eu, como professora de história formada, me chamou a atenção. Por quê? Jesus mudou a história do mundo. E com eles, né, com os apóstolos. Porque, como você mesmo disse, largar tudo e seguir, né? Seguir com ele, nas cidades, eles iam, eles ficavam nas casas das pessoas, eles ficavam assombrados até com algumas atitudes de Jesus, né? Eles foram conhecendo Jesus também pelo caminho, porque as coisas que Jesus fazia foram cada vez mais certificando que eles tinham feito a escolha certa, porque eles sabiam, né, das coisas que Jesus estava fazendo por aquele povo que era discriminado, por aquele povo que era renegado, por aquele povo que era humilhado, por aquele povo que era escravizado, né? Então Jesus veio e falou com todos da mesma maneira. E isso, né? Marcos, né? Depois Mateus, que escreveu sobre Jesus, né? Tem um livro que fala dele com a Nossa Senhora, com a Maria, né? Dele conversando das coisas que ele viveu com Jesus, de como ele via as atitudes, contando para ela. Eu não lembro o nome do livro, que eu já li faz tempo, e é emocionante, né? É uma coisa assim que você fala. Será que se eu tivesse. Quem eu era quando eu estava lá? Eu era aquele que seguiu, aquele que se jogou aos leões, eu era aquele que colocou a coroa de espinhos. Quem eu era, né? E às vezes a gente agora fica pensando na nossa vida e fala: nós ainda estamos tentando aprender, né? As coisas que Jesus falou. E eles seguiram com ele, e foram, e viajaram, e viram coisas magníficas. Então, assim, é isso mesmo, Marcinho, é um trabalho, assim, de persistência, né? De persistência, e não só em uma encarnação, eu acho. Eu acho que a gente já vem perseguindo isso há algum tempo. Porque nós não aceitaríamos assim de peito aberto essa doutrina se a gente já não tivesse buscado em outros momentos esse conhecimento, se a gente já não tivesse inquirido, perguntado e pensado sobre isso em outras vivências. Então, a gente vem perseguindo isso já há algum tempo. Então, o seu convite para segui-lo, nada mais do que justo, né? Porque é o momento, né? É, é agora, tem que ser agora, porque a gente agora, né? Outro dia a gente estava conversando aqui no Evangelho, eu e minha mãe, né? A gente está lendo um livro que é de Paulo, né? As passagens de Paulo.
E ele conta lá das coisas que eles viviam lá, né? Mas era a gente lá. A gente que não entendia, a gente que não tinha inteligência, a gente que não tinha raciocínio, e agora nós temos, né? Nós evoluímos, nós temos discernimento, nós conseguimos pensar, refletir, reconstruir, né? Porque hoje eu ainda fraquejo, hoje eu ainda não consigo, né? Mas eu sei que eu posso conseguir amanhã. Eu posso melhorar ainda nessa vida. Eu não preciso esperar, né? A próxima para mudar. Eu posso mudar agora, né? Pode falar, Joyce. Aí eu falando, né? Depois eu não baixo essa mãozinha aqui. Peraí, deixa eu baixar a mãozinha. Alguém sabe por que os judeus não reconhecem Jesus como o Messias? Tá? Então, vamos lá. Eles não reconhecem Jesus porque eles tinham na cabeça, e por isso que eu acredito que eles colocaram aí, liberaram o ladrão e não Jesus, que o Messias viria para libertar Israel, né? E aí o que acontece? Como Jesus optou pelo sacrifício próprio, que é a libertação verdadeira, eles não reconhecem Jesus como Messias, porque ele não lutou, ele não pegou em armas, ele não batalhou contra Roma. Então, olha a que ponto chega a cabecinha que ainda continua do mesmo jeito, que é maior sacrifício do que você ser morto pela humanidade. É uma libertação Ser crucificado. espiritual. É, é uma libertação espiritual. Então, e os próprios discípulos, na hora que ele foi preso, desculpa os cachorros, mas na hora que ele foi preso, disseram que não o conheciam, porque queriam simplesmente que não fossem reconhecidos como seus seguidores, e depois se arrependeram. Então, olha o povo que estava ali para julgar Jesus, né? É um povo que não sabia que o sacrifício espiritual de Jesus foi muito maior do que pegar em armas e matar os inimigos, né? Que situações. Então, eu falo para vocês que é interessante e, ao mesmo tempo, perigoso o que você tira de um determinado escrito. Eles acreditavam piamente que viria um guerreiro com uma lança e iria acabar com Roma. E, na realidade, não perceberam que foram libertos de um problema muito maior, né? Da parte espiritual, que lhes trazia mais problemas. É isso, pessoal. Fantástico, Joyce. E eu acredito que os apóstolos negaram Jesus por medo também. Quem já não passou por medo, né? Eles tinham medo da morte. Eles tinham medo de ser castigado, de Eles não morrer. sabiam que existia, não sabiam É? que existia o pós-morte, né? A Eles fé eram deles sim. muito materialistas. Então, E quantas é, é, pessoas pensam assim ainda hoje? Tem medo da morte? muitos, né? Muitos. Ah, É, é um medo. E eles agiram ali, depois sofreram as consequências dessa atitude também. Aline, pode falar, Aline. Oi, eu queria só falar, Marcinho, adorei. Eu sempre quando eu tem essa passagem, eu me sinto assim, puxa, se Jesus tivesse chegado e me falado, larga tudo e me segue, eu teria largado, né? E eu nunca tinha parado para pensar nessa reflexão de que ele conseguia ver, ler os pensamentos e chegou em quem estava preparado e quem assumiu a missão antes de vir, né? E eu sempre fiquei focada nisso. Ai, mal sapão, eu não teria largado tudo e seguido Jesus, né? Quando ouve falar de Jesus, do magnetismo que ele tinha, né?
como ele fazia essa leitura, como ele era a caridade em forma de ser humano, né? A gente fala, ai, se a gente tivesse lá, se a gente tivesse encostado lá, como aquela mulher lá que só encostou em Jesus, eu estaria com ele, né? Mas a gente não sabe, mas a gente fala, que nem o domingo tinha um psicólogo no Luciano Huck, e ele falou isso. A gente não sabe como a gente vai reagir na hora do vamos ver, né? Na hora que a coisa se apresenta. Muitas vezes a gente vai agir totalmente diferente daquilo que a gente pensa. A gente vai agir mais para um lado, mais para o outro, mas vai depender do choque que aquilo te causa no momento. Então, assim, os apóstolos, é difícil da gente julgar, né? Mas Jesus escolheu a dedo mesmo. Pode falar, Marlene. Então, como a Joyce falou que a gente tem medo, né? Mas até hoje a gente, com todo o nosso estudo, a nossa caminhada, a gente ainda não segue à risca o ensinamento dele. Imagine naquela época. É. E Nem não que vai tivesse. longe. Desculpa te cortar, Lívia. Pode falar. Tava um amigo indiano, né? Ele falou que voltou. Tem uma parte que está bem violenta e que tem um pessoal que está religioso lá que pergunta da sua crença. E dependendo do que você responder, você toma um tiro na cabeça. Aí eu, espírita, pensando assim, se eu viajasse para lá e me perguntasse qual a minha religião, eu responderia? Eu teria coragem de morrer pela minha religião, quando eu sou espírita, tomar um tiro? Não sei, não faria, negaria. Né? Então, quem sou eu para julgar eles, né? É Em bem pleno complicado. 2020, né, Aline? Pode falar, Marcinho. Isso em pleno 2025, né? Que a Aline está trazendo, né? Cabe essa reflexão, né? Se Karen, perguntasse para simplesmente falar. religião, será que a gente falaria, né? Porque a gente pensa na família, né? Vou evitar, não vou dar uma de orgulhoso aqui, mas naquela Sim, época era um testemunho de fé muito maior do que o de hoje, né? é. Porque entra Eu também acho. uma coisa de sobrevivência, né? Pode falar, amiga. Eu ia falar o seguinte, que assim, deixa eu abaixar a mãozinha também, porque eu sou igual a Joyce, depois eu esqueço. É, eu acredito assim, que hoje nós já somos privilegiados por estarmos estudando doutrina espírita, né? E termos alguns entendimentos, mas nem sempre a gente tem a atitude. Porque eu acho que a gente não foi nem privilegiado de ter a oportunidade de estar encarnado na Terra enquanto Jesus estava aqui. Porque a gente não teve entendimento para isso. A gente não teve. E eu também vejo da seguinte forma os apóstolos, eles já estavam preparados, assim como Jesus veio, antes de Jesus vir, veio José, veio Maria, para poder ter condições de receber aquele espírito de luz, os apóstolos também já eram todos demarcados, porque Jesus ia nos lugares onde ele sabia que ele ia encontrar aquelas pessoas que iam segui-lo. Por quê? Porque eles já estavam preparados espiritualmente para isso, e mesmo assim, no momento da crucificação de Jesus, eles negaram que eles eram seguidores, né? Então, assim, mesmo eles com toda a preparação espiritual, com tudo aquilo que eles realmente tiveram antes do encarne, eles negaram Jesus. Quem somos nós na fila do pão para estar encarnados na terra com a presença de Jesus aqui, gente? A gente não Sim, tinha esse para privilégio, a encostar gente não nele. tinha esse entendimento, entendeu? Então, assim, se eles que foram preparados negaram Jesus, imagina a gente que ainda estava tentando entender o que era Jesus. Porque hoje, para a gente, com todo o estudo que a gente tem, toda a preparação espiritual que a gente tem coisas que a gente fala, meu Deus, será que eu faria? E Jesus fez. Ele abandonou tudo em prol do próximo. Ele abandonou a própria vida em prol do próximo,
para ensinar o amor às pessoas. E nós não temos nem um quinhão, nem um grão de areia do amor que Jesus tinha pelo próximo. Nós não sabemos o que é isso, com todo o estudo que a gente tem hoje. Então, eu acho que a gente não teve nem o privilégio de estar na Terra quando ele estava aqui. Essa é minha visão, entendeu? É, Mas eu acho que a gente já está rico em conhecimento, em entendimento, diante de tudo o que nós vivemos e passamos e conseguimos entender, entendeu? Eu vejo dessa forma, né? Desculpa sim. atrapalhar aí, mas é que eu precisava falar porque eu Não, estava incomodada. é ótimo Porque, você participar, amiga. É essa interação que a gente quer, né? Essa a motivação que a gente está buscando, que sim, vocês participem e colaborem com a sim. gente, assim. Você vê, eu vejo Uma, assim, pode eu falar. vejo assim, em relação ao desprendimento de Jesus. Por nós, por mais que a gente se condoa com a dor de alguém que é ferido por um bandido, um exemplo. Por mais que a gente se condoa com aquela situação que a vítima passou, a gente consegue condenar o bandido. Jesus não condenaria. Jesus entenderia o que ele estava passando, o motivo pelo qual ele fez aquilo, e ele acolheria a vítima e o bandido. Nós não. Nós não. É Então a verdade, gente não tem um quinhão do pensamento de Jesus, nem um quinhão do amor de Jesus. A gente está tentando, mas pelo menos estamos caminhando. É isso que eu sim. vejo, assim. Eu acho que o nosso Essa privilégio. de acolher o bandido foi demais, hein, Karen? Mas Jesus acolheria a gente. Não, mas Ele você Acolher. fez sabe com que Barrabás. fizeram essa pergunta, né? Fizeram essa pergunta para a gente. Você, como médico, você chegam duas pessoas, um é um bandido que está muito grave e o Uhum. outro é um policial que recebeu um tiro, mas está estável. Quem você atende primeiro? Com certeza E eles disseram que acolheria o o policial, né? guarda, mas eu falei que eu ia É. pegar o bandido. Então, mas você está agindo como profissional médico. Você não está agindo. Você entende o que eu quero dizer, né? Assim, eu não tô, pelo amor de Deus, não sou ninguém no 011 para julgar ninguém. Mas vamos lá, como profissional médico, para quem que você vai primeiro? Você vai para o grave, como É, profissional médico. Entendeu? Então, assim, é a o mesma mais coisa a grave, né? gente. Mas vamos lá no dia a dia. A pessoa que foi. Ai, é pesado, mas vou falar. A pessoa que foi assassinada por alguém, o que que a gente faz? A gente julga quem matou aquela pessoa. Jesus não Julga. julgaria nenhum dos dois. Jesus acolheria a vítima e o bandido. E a gente não É, consegue compreender, você entende? Por quê? Porque pra gente é difícil, porque a gente não tem o desprendimento do amor de Jesus. sim. Assim, perdão, mas é a minha contribuição e eu acho que é Mas está isso. certa. Outra coisa que eu penso muito, né, é que a gente está encarnado, né? A gente carrega também um corpo material que a gente precisa cuidar dele, que a nossa consciência diz que é necessário, né, manter a vida até que a vida possa ser. Então, a gente tem ainda que ter outros pensamentos, né? E Jesus, a gente não sabe também quantas encarnações ele teve, né? Quanto que ele andou, quanto ele caminhou para chegar a ser um espírito perfeito como ele é. É o que nós estamos buscando, essa evolução aí que a gente quer também para nós. Pode falar, Aline. Você está com a mãozinha levantada? Acho que sim. Bom, gente, que horas são? Perdi-me até na hora. Acho que a Marleninha levantou a mão também, né, Marlene? Marlene? Quer Eu falar? Então, esqueci de baixar, gente. Ah, não, tá. eu levantei mesmo. Como a Karen falou, que a gente não consegue perdoar o assassino, né? Mas a gente já tem o amor do próximo. Já é uma forma de a gente desenvolver o nosso sentimento. A gente já está pelo menos pensando nisso, falando Com sobre isso, certeza, com né? certeza. É A uma forma Karen de mostrar levantou o aí nosso uma amor. bandeira que a gente já que está procurando compreender por que um ser É, humano
faz Isso, uma coisa exatamente. daquela. Exatamente. Então, a A gente gente tenta entender, mas é que nem eu falei, e a gente não tem o desprendimento de Jesus, porque Jesus não. não condenaria, não tentaria entender, ele entenderia, mas a Nos gente pelo menos primeiros, tenta. nos primeiros 5 minutos que a gente vê uma reportagem, você já condena. Você já, 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 infelizmente, infelizmente. pensamento já. Depois você para pensar um pouquinho e fala, Exatamente. mas por que será que um ser humano faz uma coisa dessas com outra? Qual foi a razão, a motivação disso, né? Por quê, né? A Viu, gente Lívia? buscando, Mas tem gente que, vendo essa situação, nem se condói pelo nenhum nem por outro. nem Fica por neutro, outro. não tem sentimento. Isso que eu quis dizer. Verdade, Ah, Ele já está Marlene, conseguindo verdade, ter o sentimento. é verdade, Marlene. verdade. Eu Ah, queria só falar mais não uma foi com coisinha. ninguém da minha família, não foi com Eu nenhum não tenho amigo nada a ver com meu, isso. eu não tenho nada a ver com isso, então que É, deixa lá, que a polícia resolva lá, que eles se exatamente. resolvam lá. Ou Eu se queria só falar uma coisinha assim. Há um tempo atrás eu ouvi falar daquela série The Chosen, né? E aí eu trabalho num meio que a maioria é evangélico. Um ou outro é católico, a instituição é católica, um ou outro é católico, mas a maioria, a grande maioria é evangélico. E aqui também não estou falando de religião. E aí elas estavam comentando e eu falei assim, eu, por curiosidade, fui assistir. Porque elas falavam que era com tom religioso. Eu acho que seria de bom tom para a gente assistir, porque ele não tem tom religioso, ele tem tom histórico, porque ele conta a história de cada apóstolo, a história, não o que a Bíblia fala, que a a Bíblia história. fala. Ele não é uma coisa com tom religioso. Seria bem interessante, porque é bem detalhado. Inclusive, um dos apóstolos discute com Jesus, que a Joyce falou sobre isso, que eu sabia o porquê que eles não reconhecem Jesus como Salvador, por conta disso, porque um dos apóstolos ele vem para Jesus, mas ele é um guerreiro e ele quer que Jesus vá brigar, mas Jesus diz que não, que ele está ali por amor, ele quer salvar a humanidade no amor, então isso não é tão religioso, né? Ele está falando da história. Só um adendo de curiosidade para vocês, de repente, se procurarem. Tem até o aplicativo que é de graça, que chama The Chosen, tá? Se vocês Legal, quiserem, é cara. legal assistir só para informação, não para É, religião nenhuma. sim, para ampliar conhecimento, né? Com Exatamente. certeza, legal. Bom, gente, 9h14, vamos passando para o nosso momento da vibração. Hoje não vou levantar o nome de ninguém, né? Hoje nós vamos pensar, como eu já falei no começo, só pelo rapaz que perdeu a vida de forma trágica, que ele possa ser recebido e a família dele também, acalmados, tranquilizados, para que possam seguir em frente. E tantos outros aí que nós sabemos, né? O mundo está bem conturbado. Eu não sei se vocês têm visto o noticiário, mas o mundo, as ideias têm sido muito controversas e debatidas. Vamos vibrar para que essas pessoas que comandam esses grandes países, né, que lideram uma grande quantidade de pessoas, que eles possam acalmar seus corações, que os espíritos amigos possam se achegar a eles, trazendo um pouco de serenidade, um pouco de raciocínio, um pouco de amor, que eles possam compreender que não é para eles, é pelo povo, né? É pela nação, mas que há outras nações que também precisam do seu povo viver bem e tranquilo. Que essas pessoas
possam pensar melhor antes de partir para as ações e para os atos que têm trazido muito desconforto e muitas atenções aí para o mundo de modo geral. Vamos vibrar por todos esses, por todas as famílias que perderam um ente querido, um ente amado, que estão passando por um processo de luto, né? Que estão se sentindo desamparados, que os espíritos amigos possam chegar a essas famílias, abraçá-los, através do nosso pensamento amoroso, vamos levar a eles esse nosso carinho, essa nossa fé, né, na vida futura, que eles consigam superar essas dificuldades da perda e continuem as suas vivências, sigam os seus caminhos, porque sabemos que muitas vezes as escolhas são dos espíritos, né? São dos próprios, né? E muitas vezes nós escolhemos a prova A, a prova B, a expiação C, D, e às vezes a família não compreende, né? Que aquilo pode ter sido uma própria escolha de um ser, né? Vamos vibrar por todas as famílias, que eu tenho visto muito agora isso não sai da minha cabeça mais, porque a cada dia que passa, nós vemos, assim, crianças com problemas, seja a TEA, que é o transtorno do espectro autista, seja TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, né? Famílias aí enfrentando, né? Porque vamos nos colocar no lugar, nós temos que trabalhar. E muitas vezes essas famílias que recebem essas crianças, elas têm que abrir mão disso por conta das necessidades que aquela criança inspira. Então, vamos vibrar por todas essas famílias aí, né, que têm crianças passando, né, trazendo essas provas para suas vidas, não só da criança, como da família também, e que os espíritos amigos possam estar sempre presentes. Eu sei que cada um de vocês conhece alguém, um caso, né? Eu dei aula para um menino a semana passada que precisava fazer um trabalho de 7º ano. Um menino, por isso que isso não sai da minha cabeça. Um menino, não era um menino, era um homem. Ele tinha 21, 22 anos. E ele só repetia o que a mãe falava. E era a mãe e a tia para cuidar dele. Então, a gente vê cada vez mais aí necessidade de compreensão, necessidade de respeito, necessidade de estender a mão, necessidade de nos colocar no lugar dessas famílias e compreender o que eles estão passando no momento. O respeito é a chave para todas as problemáticas, para todas as dificuldades que nós estamos enfrentando no nosso planeta. E eu diria um pouco mais respeito, mais amor, né? Para que todos possam se sentir inseridos, todos possam se sentir acolhidos. E assim, Pai amado, nós agradecemos por esse trabalho maravilhoso da noite de hoje, que possamos seguir adiante,
que possamos pensar no dia de amanhã